Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, meditando no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 70. No versículo 70 diz o seguinte: Não vos escolhi eu, os 12, mas dentre vós um é o diabo. Jesus está falando sobre os seus discípulos, né? Aqueles a quem ele escolheu. Mas Jesus escolheria um que seria o diabo dentre aqueles homens? Nós temos que entender que Jesus ele orou antes da escolha, de buscar dentre aqueles homens os seus discípulos. Ele buscou em Deus homens que teriam um coração quebrantado na tua presença para servir ao Senhor, que fossem homens obedientes, temente a Deus. Mas Jesus diz que dentre eles um era o diabo. A palavra diz que nos últimos dias haveria falsos profetas, falsos pastores que enganariam inclusive os escolhidos. E a palavra diz também que eu sou a porta estreita que leva à salvação, do caminho apertado. E muitos não se acertarão com ela. Larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição. Quem não se acertou com a porta estreita, o caminho apertado, eram aqueles que tentaram entrar. Tentaram estar na presença de Jesus, mas a vida com Jesus é uma concorrência contra um inimigo muito poderoso. Os falsos profetas, os falsos pastores vão enganar pessoas, inclusive os escolhidos. E em muitos casos eles vai ter bom êxito, o inimigo vai ter vitória por causa de um inimigo muito poderoso que está contra nós. E não é Satanás. Esse inimigo que está contra nós, que tem muito poder para nos derrubar, chama a nossa vontade. Muitas pessoas falam, eu só faço o que eu quero. Eu faço o que é da minha vontade. Eu bebo porque eu quero, eu fumo porque eu quero, eu traio porque eu quero. Quando eu não quiser, eu não faço isso mais. É a nossa vontade. Pessoas que são escravas da sua própria vontade. Judas se converteu? Sim, porque Jesus não ia errar. Jesus não falhou nessa escolha. Mas nós temos o direito da nossa escolha, nosso livre-arbítrio que Deus nos deu. A palavra diz, vós que estáis de pé, cuidado para que não caia. Sim, o cristão pode sim perder a salvação, se ele no seu desejo fazer a sua vontade. Judas encontrou ali a possibilidade de se enriquecer. Quando Jesus deu para ele o ministério do dinheiro, cuidar do dinheiro da obra, Jesus não fez isso por maldade. Viu nele um homem capacitado, talvez ali preparado para essa prática de cuidar de dinheiro. Mas ali ele viu a oportunidade de se enriquecer, de ser um homem poderoso, de ganhar dinheiro em cima do ministério. E ali o seu coração se endureceu. E Jesus tentou ainda até o último momento salvá-lo. Ali na Santa Ceia, ele deu lugar de honra para Judas. Ele honrou Judas dando a ele um punhado de pão molhado, na tentativa de salvá-lo. Ali, se ele se arrependesse de tudo que ele tinha planejado fazer, Jesus o perdoaria e ele seria salvo. Mas vendo Jesus que o coração dele já estava tão duro a ponto de não se converter novamente, a palavra diz que Esaú tinha um coração tão duro que mesmo tentando encontrar o arrependimento, mesmo que com lágrimas e com choro, não conseguiu se arrepender dos seus pecados. E então Jesus ali naquele momento, vendo que ele não se converteria, disse, vai e faça o que deve ser feito. Amém? E então, nesse momento, o diabo entrou nele, a palavra diz. Ele ainda estava agindo na carne, era a sua vontade. Ele não conseguiu se libertar da escravidão da própria vontade.
A palavra diz que tememos, lá em Hebreus 4, tememos por muitos de vós em relação ao sétimo dia, vocês falharão, que é entrar no descanso do Senhor. São pessoas que ouviram o Evangelho, mas a sua vontade os tiraram da presença do Senhor. Não permitiram que ele cresce naquela palavra, porque a palavra do Senhor é de negar a si mesmo, as nossas vontades. Aquele que não nega a sua vontade, ele não tem um coração quebrantado para se render diante do Senhor. A vontade da carne, ela é agradável ao corpo, né? Satanás ofereceu a Eva algo que era bom para se comer, era bom aos olhos e gostoso para se comer. É a nossa vontade aguçada. E aquele que não rejeita a sua vontade, aquele que não nega a si mesmo, não é capaz de se arrepender dos seus pecados, porque vai viver na prática do pecado, fazendo a sua vontade. E nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. É o nosso maior inimigo que nos tira da presença do Senhor. Rejeite as suas vontades e busque no Senhor qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.